Salvador, 23 de junho de 2005. A polícia é chamada para uma casa. Uma pessoa diz que há um corpo esquartejado dentro de um imóvel no bairro do Vale do Algunjá. Agentes da Polícia Civil, incluindo o delegado Costa Ferreira, confirmam a informação. A vítima é o policial militar Raimundo Soares dos Santos, de 52 anos. A principal suspeita logo recai sobre a esposa dele, Rosanita Nery dos Santos. Por qual motivo ela cometeu aquele crime a sangue frio? A mulher é presa e vai a julgamento. Em 2007, é condenada a 19 anos de prisão pelo homicídio. Ela morre 3 anos depois, após problemas de saúde. Aquele caso chocou a Bahia. Nos próximos minutos, converso com o advogado de Rosanita, Vivaldo Amaral. Ele vai dar detalhes chocantes da história. Ele esteve várias vezes frente a frente com Rosanita. Olá, turma, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Crimes Baianos. Aqui você sabe que eu falo de casos que chocaram a Bahia. E desde já é importante que você se inscreva, que você ative o sininho aí para você ficar sabendo de tudo por meio de análises, entrevistas de situações que aconteceram no nosso estado. E hoje nós vamos falar sobre o caso da mulher que cortou e fritou o próprio marido. Roda a vinheta. Você viu aí na introdução que Rosanita Nery dos Santos foi acusada desse caso em 2005, situação que chocou a Bahia. E para a gente debater sobre essa situação, converso aqui com o advogado Vivaldo Amaral. Doutor Vivaldo, que defendeu a Rosanita Nery dos Santos. Doutor, seja bem-vindo. Antes de eu já dar a palavra para o senhor, o seguinte: Rosanita Nery, né? O senhor defendeu. Como é que o senhor chegou até o caso de Rosanita Nery, ou como ela chegou ao senhor? Seja muito bem-vindo ao Crimes Baianos. De logo eu agradeço o convite e fico muito feliz, porque eu tenho certeza que aqui nos Crimes Baianos, Dona Rosanita Nery dos Santos, ou melhor, em memória, ela terá vez e voz de ser defendida, como sempre fiz desde o primeiro dia que a defendi nos idos da década de 2000. Pois não, as coincidências do destino, Nery. O que é que aconteceu? Ela era esposa de um cidadão que, por coincidência, tinha sido meu motorista em 1987, 88. A título de recordação, eu fui policial militar. E a minha primeira unidade que eu servi foi no 7º Batalhão, ali no Barbalho. E ao chegar já encontrei o soldado Soares. Ficamos muito amigos e certa feita ele me levou até a residência dele e lá eu tive a honra e a satisfação de conhecer o casal e os filhos e conheci Dona Rosanita. Certa feita eu estava no escritório estudando e ao tomar conhecimento pelo rádio desta situação, e esse nome Rosanita me soou muito familiar, obviamente da vítima também, o Soares, e aí imediatamente eu aumentei o som e tomei conhecimento que ela estava custodiada no presídio feminino. De imediato eu fui lá, me identifiquei, ela lembrou de mim, conversamos e ela disse algo que eu sustento até hoje e sustentarei até o meu último dia na advocacia. Doutor Vivaldo, eu sou inocente. E é essa mensagem que eu trago aqui para os Crimes Baianos. Jean, você, esse grande comunicador, esse canal prestigioso que eu vou me inscrever dentro de instantes e vou acionar o sininho, porque eu desejo sorte, milhares de seguidores e que esse programa corra ao mundo, porque conheço o seu trabalho e eu sei que você é nota 1000. Muito obrigado, doutor. E aí a gente vai se colocar naquele dia. Para a gente reconstituir esse caso, ele acontece dentro de uma casa no bairro do Vale do Algunjá. De acordo com investigações da Polícia Civil, Rosanita dopa o marido, o então soldado Soares, que muita gente diz que ele era tenente, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E ela dopa
corta em pedaços, ou seja, esquarteja, e frita esse corpo. Depois ela coloca em um saco na própria casa. O que foi que a Rosanita falou para o senhor dessa reconstituição do crime? O Ministério Público diz que foi assim que aconteceu. O que foi que ela falou para o senhor? Pronto. De logo, eu digo que Dona Rosanita, ela me disse, doutor Vivaldo, o que é que aconteceu? Totalmente, esqueça tudo que estão dizendo. Esqueça, não tem nada a ver isso aí. A verdade foi o seguinte, doutor. Soares, quando se aposentou, ele ficou muito tirado. Ele ficou muito duro na região, como se fosse um xerife, querendo colocar ordem, não só na casa, como também no bairro onde eles moravam. E ele começou a incomodar os traficantes locais. Coincidentemente ou não, chegando às proximidades do São João, os filhos, salvo engano, tem muito tempo, quase 2 décadas, 3 filhas e um filho homem, os 4 decidiram ir. Na verdade, os 3, 2 moças e um rapaz, decidiram ir para a casa de uma filha que morava distante, salvo engano, no Retiro, para passar o São João, ficando na casa apenas Dona Rosanita e o Soares. Neste dia, ela tinha um ateliê onde ela era doceira, ela fazia aqueles produtos, ela chamava as peças, as coxinhas, os quibes, no ateliê dela, na parte superior ou inferior, não me recordo com riqueza de detalhes, em suma, e o Soares ficou na residência dela. Aí ela me informou que marginais entraram na residência dela, encapuzados, doparam ela, doparam o Soares, e ela, quando acordou, já encontrou todo aquele cenário. Ou seja, na visão dela, que eu concordo, ela não teve participação alguma. Ponto. O que é que acontece? Um detalhezinho que está me voltando os detalhes. Em um dado momento que ela está na residência dela, até então ela não sabia o que estava acontecendo, chega uma das filhas com um delegado, o doutor Nilton José Costa Ferreira, um espetacular delegado, um amigo, um irmão, mas nesse caso ele cometeu um deslize muito grande, que foi, ele adentrou a residência sem autorização do casal, sem autorização de Dona Rosanita, mas até aí tudo bem, até porque o trabalho que ele faria, ela iria ajudá-la. Mas aí o que é que aconteceu? Soou todo invertido, porque na cabeça dele ele filmou Dona Rosanita, ela abalada psicologicamente, ele fazia as perguntas, ele induzia e ela foi respondendo de acordo com o que ele queria. Ele fez esse filme, subiu, diz ele que viu um tacho numa cabeça dentro do tacho sendo cozinhado na cabeça, ele dizendo isso, e pegou esse vídeo, sabe-se lá montado ou não quero ser leviano para fazer acusações, mas esse vídeo foi utilizado como prova. Olha, imagine você, como disse, pense em um absurdo, na Bahia tem precedente. Um vídeo ilegal, inconstitucional, inaceitável, hoje, nos dias de hoje, seria considerado abuso de autoridade à época, não. E esse vídeo foi juntado ao processo, um vídeo absurdo, um vídeo que contaminou os ânimos dos jurados, e aí, meu amigo, não houve jeito. No julgamento, a defesa se insurgiu, a defesa brigou, a defesa esperneou, não sei se você se recorda, um plenário cheio, um vídeo, uma tela na bancada dos jurados, um telão lá no auditório, teve gente de Goiás, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, teve gente do exterior, foi um crime de grande repercussão, não só na Bahia, quiçá fora do Brasil, mas um crime que chocou a opinião pública, porque, infelizmente, o delegado foi chamado como testemunha, e aí ele disse que quis, a gente apertou, a gente tentou infirmar aquele arremedo de prova, mas os jurados já estavam contaminados, e aí foi
aquele julgamento ali inaceitável, tanto que a gente recorreu, mas os jurados na totalidade votaram a favor do Ministério Público e ela veio a ser condenada, mas volto a dizer, eu recorrerei e defendo a memória de Dona Rosanita com unhas e dentes. Daqui a pouco nós vamos confirmar, na verdade, que Dona Rosanita morreu em 2010. O senhor deve se recordar, vamos falar sobre isso daqui a pouco. O senhor falou aí de um vídeo que teria sido feito pelo então delegado Costa Ferreira, inclusive uma família de... Hilton José Costa Ferreira. Uma família de policiais que é muito conhecida na Secretaria da Segurança Pública. O que é que tinha nesse vídeo, numa época em que celulares eram raros? O que é que tinha nesse vídeo filmado pela Polícia Civil? Meu amigo, ele foi com uma câmera dele, segundo ele que disse isso, e ele filmou, e ele filmava. Ele era o delegado, ele chegou lá e ele filmava. E ele filmava, segundo ele, que ele filmou Dona Rosanita, e alguém fazia, ou era ele que fazia as perguntas, me perdoe, tanto tempo atrás, fazia as perguntas e ela ia respondendo. Agora a balada. Aí eu perguntei, doutor, eu lembro que eu fiz essa pergunta, doutor Nilton, conheço o senhor é um espetacular profissional de segurança pública, mas eu quero saber do senhor. O senhor pediu autorização para adentrar a casa? Não, eu não pedi autorização. Doutor, o senhor ofereceu a Dona Rosanita Nery dos Santos o sacrossanto direito de defesa esculpido na Constituição Federal de ter acesso a um advogado ao lado dela? Ah, não ia dar tempo. Eu digo, doutor, não é questão de tempo. É questão de direito constitucional. Tinha que ter ao lado dela um advogado. Se estivesse, a gente chega na delegacia, quantos advogados ficam ali, com clientes ou não, que poderiam ter sido chamados. Mas ele não chamou ninguém, ele foi sozinho com a filha de Dona Rosanita, que esteve lá, ou ele chamou, e os dois foram lá. Então, se ele tivesse levado para ficar ao lado dele um profissional do direito, um advogado, eu ficaria tranquilo e diria, Dona Rosanita, aí não houve jeito tal. Mas aquele depoimento tomado sem as garantias condicionais, aquilo é lixo. Ao meu sentir, aquilo não merece, como não merecia prosperar, mas volto a dizer, infelizmente, influenciaram no ânimos dos jurados. Esse vídeo, o senhor disse que foi gravado pelo delegado, né? Esse vídeo que tem a confissão da Dona Rosanita, de acordo com o senhor, esse vídeo... Não, me permita. Não tem Na verdade, a confissão. Nesse vídeo eu tenho algumas falas dela. E tem o corpo, a imagem do corpo? Ele mostra algumas coisas lá, mas não se sabe se era corpo ou se não era. Né? Então o que mostra, eu volto a dizer, ele filmando, ele perguntando, ela dopada, respondendo, mas respondendo de maneira totalmente contraditória, aleatória. Por quê? Porque ela não estava em condições de falar. Se ele tivesse mandado a intimação, nós iríamos lá, iríamos acompanhar o depoimento dela. Se ele tivesse chamado um advogado para participar do depoimento, tudo bem, mas ele não fez isso. Então, volto a dizer, é um arremedo de prova. Ao meu sentir, aquilo ali não tinha valor nenhum, tanto que eu recorri. Essa casa, no bairro do Vale do Agunjá, então, de acordo com o senhor, foram traficantes que fizeram isso com... Ela que disse. De acordo com Dona Rosanita. E o primeiro contato, ela disse para o senhor que ela não tinha feito aquilo, que foram os traficantes. O que o senhor sentiu ao ficar frente a frente? O senhor, são 18 anos, mas naquela época o senhor já advogava há muito tempo. O que o senhor sentiu no seu coração de advogado? Porque eu tenho certeza, quando chega frente a frente com um cliente, o advogado sente. O que foi que o senhor sentiu? Eu senti que eu estava diante de uma inocente. Eu estava diante de uma pessoa fragilizada, uma pessoa que estava falando a verdade. Eu conhecia aquele casal. Dona Rosanita não tinha interesse nenhum, motivação alguma para praticar aquele crime horrendo nos termos da acusação. A acusação, ao meu sentir, volto a dizer, totalmente fantasiosa, dizer que ela dopou, matou, esquartejou e fritou. A defesa não acredita nisso.
Deixa eu voltar à reconstituição do que aconteceu naquela casa também. A polícia foi acionada. O delegado chegou. Civil. A polícia civil. Foi até civil, inclusive. Depois que a militar apareceu. Aí depois esse corpo foi levado para o IML, foi identificado. Como é que foi feita essa identificação? Porque o corpo efetivamente estava cortado e frito, doutor? Eu não me recordo. Eu não quero ser leviano para dizer que sim ou que não. Muito tempo atrás, mas eu não me recordo se foi feito exame a necrópsia. Eu confesso que eu não me recordo. Mas o corpo estava esquartejado e frito. Eu não me recordo também. Eu não me recordo nem se era com o corpo dele ou de outra pessoa. Ou se era efetivamente um corpo ali, né? Parte de corpo. Isso foi a alegação do delegado, foi uma alegação do Ministério Público, e eu confesso que nesses detalhes, muito tempo atrás, não me recordo. Aí, Dona Rosanita é presa e vai a julgamento em 2007. 14, salvo engano, de dezembro, salvo engano, de 2007. A gente vai chegar já já ao júri, porque a Polícia Civil nunca conseguiu apontar a motivação para esse caso. A Polícia Civil e o Ministério Público disseram que foi Dona Rosanita, o senhor advogado de defesa diz que ela se disse inocente. Sempre. E a Polícia Civil deu 3 possíveis ali motivações. A primeira, de que a vítima, o policial militar José Raimundo, teria que receber um seguro de vida de R$100 mil. Inclusive, o Zé Raimundo ele era soldado, depois que se aposentou com soldo de tenente. Por isso que muitas pessoas falam em soldado, tenente, daí a gente vai chegar nisso. A segunda motivação, de que ele seria um homem abusivo, né, onde hoje nós falamos em relacionamento abusivo. E a terceira motivação, de que teria alguma relação com magia, né? A magia. O que o senhor acha dessas 3 possíveis motivações que o Ministério Público e a Polícia Civil nunca conseguiram confirmar? Todas 3 equivocadas. Observe o que eu disse até antes da sua pergunta. Não existe ou não existia motivação para Dona Rosanita praticar aquele crime. Eu conheci o casal, um casal harmonioso. Ela era apaixonada pelo marido e ele por ela. E cai como uma luva quando você fala da abusividade, da suposta abusividade dele, mas não era com ela, era com o pessoal da rua. Ele se aposentou novo, era soldado quando eu conheci, foi promovido a sargento com o passar do tempo e se aposentou como sargento, e naquela época levava o posto imediato. E aí ele, a despeito de ser sargento, ele ganhava como tenente, era quase que 2 vezes o valor do salário de um sargento, mas ele conservava a graduação de sargento, ganhava como tenente, mas na condição de sargento. Daí é que dizia um soldado-tenente ou um sargento-tenente, mas ele era sargento Soares, e eu o conheci, volto a dizer, como soldado. Então, eu os conhecia. Não encontraram até hoje, passado quase 20 anos, porque não existia. O Ministério Público, na sua sanha acusadora, queria encontrar um motivo, mas não existia. Da parte dela, observe que ela, desde o primeiro momento, ela disse: doutor, eu amo meu marido, eu amava meu marido. Eu não tinha motivos para fazer isso. Mas ela apontou, ela deu a dica. Ele se aposentou cedo, passou a ser um xerife do local e foram aqueles meliantes que praticaram esse delito. Mas foram pelo lado mais fraco, mais fácil, que acusar uma senhora simples, humilde, religiosa, e aí deu no que deu. Ela era religiosa? Qual que era a religião dela? Ela era católica, praticante, mas em toda a Bahia há o sincretismo religioso, né? Eu mesmo sou católico, mas gosto do candomblé, frequento o candomblé, eu vou na religião espírita, frequento o espiritismo também, vou ao budismo. Essa é a Bahia. O sincretismo religioso, ele envolve os baianos. Então, ela não era metida com magia, quer dizer, magia negra, aquele termo pejorativo. Sim. Eu sou negro, posso falar tranquilamente.
não existia, ela não praticava esse tipo de manifestação cultural, né? Então o senhor já descarta a Total. possibilidade de magia. Total, de jeito algum. Dona Rosanita era uma cidadã religiosa, só fazia o bem. Trabalhadora, ajudava ele com um salário, a despeito de ser tenente, um salário módico, mas ela complementava a renda familiar, 4 filhos, fazendo seus doces, suas frituras, que eram espalhadas por toda Salvador. E ele não tinha seguro também de 100 mil para Não, receber? conversa fiada. Não existia isso. Eu nem sei se hoje o policial tem seguro. Hoje, no dia 10 de abril de 2023, eu lhes asseguro que eu não sei se hoje um policial morrendo, um policial da reserva, eu não sei nem se o da ativa tem, mas eu não sei se um policial recebe um seguro em razão da sua morte. Então a gente fez toda a reconstituição do caso, o senhor contou como foi aquela situação, como a encontrou. Em 2007, Dona Rosanita vai a julgamento lá no Fórum Rui Barbosa, um júri popular, é importante que grande a gente diga repercussão. isso. E aí, como é que é o dia do júri? Porque, assim, é até interessante que o nome do senhor apareceu em várias matérias. Por quê? O senhor era advogado dela e um dia o senhor passa mal. O senhor não vai. No dia do julgamento. E cancela esse julgamento. O julgamento é feito logo em seguida. Perfeitamente. O senhor se recorda do qual foi esse problema de saúde e o senhor, quero que o senhor fale um pouco sobre o dia do júri. Não. Porque um dia de júri popular é sempre especial. É um dia especial. E como foi isso? Coincidente, eu não me recordo qual foi o motivo. Tudo tem um motivo, né? A gente falou da motivação do crime, ela não tinha motivo. Você tira o motivo, não tem porquê. Cessando a causa, cessam os efeitos. Se ela não tinha motivo para matar o marido, então por que está sendo acusada? Que é o lado mais fácil. Foi o lado mais fácil para se acusar, para se chegar, para se dar uma satisfação à sociedade. Pois não. Mas no dia do primeiro julgamento aprazado, Vivaldo Amaral ficou doente. Eu acho que foi uma gripe, uma tosse, alguma coisa, porque eu dava aula à época e usava muita voz. E um júri popular, amigo, você ficar 2 horas, hoje 1h30, mas à época 2 horas falando ininterruptamente, você puxa muito pela voz. E eu atravessei, juntei um atestado médico, atravessei, eu acho que sim, e pedi adiamento. Pedimos adiamento, mas no outro júri eu estava lá, me perdoe. E o dia do julgamento é um dia especial. Eu só faço júri de branco e com a gravata vermelha. Eu estou aqui hoje com paletó preto, com a gravata azul, mas o júri, em qualquer lugar do Brasil, já fiz em São Paulo, no Rio, em Brasília, no Amazonas, no Pará, Vivaldo Amaral só faz júri de branco com a gravata vermelha. Mas por que isso, doutor Vivaldo? Porque é uma solenidade. O júri é um momento especial. O júri é o ápice da advocacia criminal. E naquele dia o senhor foi de vermelho? Vermelho não, eu fui de branco de gravata vermelha. Sim. Né? O júri é aquele momento especialíssimo. Eu costumo brincar dizendo que advogado criminalista que não faz júri não é jurista. Tem um bocado de advogado aí que faz tudo, mas aí eu não faço júri, não. Você tem que fazer júri, porque no júri é que aparece o direito verdadeiro. O direito não escrito, mas aquele direito, e observe que você vai falar para pessoas que não são técnicas. Elas não são técnicas, mas ali você vai ver certas decisões mais corretas, meu amigo Jean, mais corretas do que aquelas decisões praticadas por um magistrado de carreira. Dona Rosanita chegou. Chegou, Dona Rosanita chegou e eu estava lá aguardando ela. Ela entrou comigo. Como é que ela entrou? Como é que ela estava? Ela estava muito abalada, porque é uma coitada. Preta, pobre, da periferia. Entrou comigo, mas eu abraçando ela, levei ela se arrastando, coloquei ao meu lado, que hoje, você sabe, não existe mais o banco dos réus. Uhum. Ela estava ao lado dela, porque o papel do advogado criminalista está ao lado do seu cliente. Fiquei o tempo todo ao lado dela, conversando, confortando, passando para ela a minha certeza que ela era inocente.
E aí, pronto, ela prestou o depoimento altiva, porque ela sabia que o advogado dela estava ali ao lado dela. E quando o Ministério Público coloca aquele vídeo na sala, no telão, como o senhor falou, qual foi a reação dela? Na reação dela, ela chegou para mim e fez: doutor Vivaldo, eu não tinha motivos para matar meu marido. Eu não matei meu marido. Ela falou categoricamente. Categoricamente até o último dia. Eu estive com Dona Rosanita lá no presídio, momentos antes dela falecer. Não sei se você tem conhecimento, ela faleceu dentro do presídio, presa. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E momentos antes eu estive com ela segurou minha mão e disse: doutor Vivaldo, eu não matei Soares. Ela morreu negando. Negando. E é por isso que eu estou aqui dizendo: ela não foi a causadora daquela morte. Quando todo júri tem várias partes, o senhor a chamou, o Ministério Público, imagino que tenha chamado na Rosanita. O que é que o Ministério Público perguntou para ela? O senhor recorda? Perguntou se tinha motivos. Não, eu lembro de uma pergunta, essa daí eu lembro. Dona Rosanita, por que a senhora matou Soares? Aí ela disse: doutora, eu não tinha motivos para matar meu marido. Ele era um bom homem, era um bom pai. A senhora não quer... Eu lembro disso. E naquele momento eu chorei, viu? Eu chorei porque eu estava vendo ali, Mendes, uma pessoa inocente ser massacrada pelo Estado. E eu digo a você, meu amigo, a importância da defesa, a importância da advocacia. E eu aproveito para homenagear todos e todas advogadas criminalistas da Bahia. É um trabalho belíssimo que é feito pelos advogados, pelas advogadas, porque às vezes a pessoa pensa assim: só aconteceu com Rosanita, só aconteceu com Jean Mendes, nunca vai acontecer comigo, só aconteceu com Cátia Vargas, nunca vai acontecer comigo. Olhe, se acontecer com você, a primeira coisa que você faz: eu quero meu advogado. Olha que coisa linda. Às vezes a gente assiste um filme americano, né? No Brasil ainda não descobriram ainda esse mote, essa expressão. Lá quando a polícia chega, a primeira coisa o cidadão civilizado de primeiro mundo diz: eu não falo nada sem que Vivaldo Amaral esteja do meu lado. O senhor considera que se Rosanita falasse isso lá pro delegado Costa Ferreira: não, eu quero meu advogado, o senhor considera que a vida dela seria outra? Porque ela é condenada a 19 anos do júri. Eu acho. Mas sabe o que é que acontece, amigo? As pessoas humildes... E olha, eu vim da periferia, viu? Eu vim do Uruguai. Eu vim da Massaranduba, eu vim da Baixa do Bonfim. E eu conto minha vida. Hoje as pessoas veem Vivaldo Amaral em uma determinada situação, não sabem o que eu passei. Eu passei fome, eu passei sede. Até 12 anos, amigo, eu dormia num pedaço de papelão. Então, essas pessoas humildes como nós, quando a força estatal chega, um delegado, olha, uma autoridade, receba você, Jean, meu amigo, uma intimação para depor a favor de um amigo seu, você não dorme na noite anterior. Você vai depor a favor. Imagine você ser acusado de um crime. Aí chega a polícia na sua porta de manhã cedo e diz: você é acusado de esconder dinheiro. Meu amigo, você vai ter uma diarreia. De imediato, um choque emocional muito grande. E você que é um cidadão bonito, bem esclarecido, organizado, bem casado, e vai ter um choque. Imagine uma coitada, pobre, relenta, da periferia, e chega um delegado famoso com uma máquina dizendo: foi você? Meu amigo, você chama Jesus de Genésio. Como é que a polícia, doutor, soube? Porque até onde nós recebemos informação foi uma denúncia anônima, e aí a polícia militar teria sido acionada. O senhor já disse que foi a polícia civil que chegou na residência. Eu posso claudicar... Como é que a polícia soube desse caso? Eu posso ter esquecido algum detalhe, porque volto a dizer, são quase 20 anos atrás. São 18 anos, para ser mais preciso. Mais preciso. 18 anos. Então tem muito detalhe que, infelizmente, eu não vou me recordar.
Mas eu lembro alguma coisa de polícia militar. Eu lembro muito do delegado Nilton Costa Ferreira. Esse nome ficou gravado em minha mente. E eu tomei conhecimento. Eu lembro um detalhe que a filha dela foi à delegacia da Polícia Civil e chamou o delegado. Esse detalhe eu lembro. É porque o pai estava desaparecido, né? Pai desaparecido, todo mundo procurando e aquelas ameaças, aquelas coisas. Eu lembro que os traficantes ou os meliantes chegaram e disseram: se você contar, nós voltaremos para matar sua família toda. Teve esse detalhe também. A polícia chega na casa no mesmo dia do que teria acontecido, porque Dona Rosanita, o senhor falou mais cedo, que estava ali meio dopada ainda, enfim, supostamente dopada. A polícia chega horas depois, o pai estava desaparecido, né? Eu lembro que eram os festejos de São João. Os filhos foram para casa da filha mais velha na noite anterior, salvo engano, o São João é 23 para 24, né? Foram pro dia 23. Dia 24, uma das filhas mais apegada ao pai volta, ela sozinha, não encontra o pai, vê uma determinada cena e aí vai à delegacia e chama o delegado. E os filhos de Dona Rosanita e do soldado? Eu imagino que o senhor teve contato depois do crime, depois do julgamento. Como é que os 4 ficaram, doutor? Não, o único contato que eu tive, eu me recordo, eu tenho receio de ter esquecido algum detalhe, mas eu lembro, salvo engano, que eu tive algum contato com eles e eu pedi para que eles se oferecessem para ser testemunha da mãe. Nenhum quis. Por quê? Segundo eles tinham convicção que foi a mãe que matou o pai. Os filhos tinham essa ideia? Os filhos. Os filhos acreditavam, então, na versão do Ministério Público. Acreditavam. E eles acompanharam, doutor, o julgamento? Acompanharam, e isso me deixou muito triste. Sabe por quê? Também um detalhe, Mendes. Dona Rosanita não teve uma pessoa que se voluntariou para depor a favor dela. Por que o senhor acha isso? Eu acho que a mídia, e aí me perdoe, a mídia deu uma ênfase tão grande, gerou uma repercussão tão grande. E da mesma forma que a mídia influenciou os ânimos dos jurados, influenciou também a população soteropolitana, e isso dificultou muito o meu trabalho. Infelizmente, eu tenho que dizer, eu tenho uma paixão, um amor muito grande pela imprensa. Eu deixo já um abraço grande ao meu amigo e irmão Ernesto Marques, o presidente da BI, Samuel Celestino, Walter Pinheiro e outros grandes ícones da imprensa baiana, mas eu tenho que admitir, a imprensa às vezes presta um desserviço. O senhor acha que nesse caso foi assim? A imprensa julgou antecipadamente e jogou a população contra a minha cliente. Eu acho que se não houvesse aquele clamor todo da imprensa, o desfecho seria outro. O senhor esteve no imóvel? Na casa? Onde... Não estive lá. Eu acompanhei por fotos, tudo, não estive lá. Não. Como era a casa, as fotografias? Era um imóvel pequeno? O senhor disse que ela tinha um ateliê, né? Era um imóvel simples, eu vi pelas fotos, ela me narrou, e tinha um espaçozinho onde ela fazia as peças, os salgados e tal. Tinha um fogão industrial. Ah, tinha um fogão industrial? Tinha um fogão industrial. Foi esse fogão que foi utilizado para... O Ministério Público diz, né? Foi esse fogão. O Ministério Público diz que foi nesse tacho que estava sendo alimentado por esse fogão industrial que encontraram na cabeça do Ministério. Ou melhor, isso é a versão do Ministério Público, em que a defesa se insurge e não aceita essa versão. Aí a gente vai para o júri, falamos do julgamento. Ela é condenada a 19 anos de prisão, isso em 2007. Dr. Cássio Miranda, hoje desembargador, foi o juiz-presidente. Na acusação, doutora Armênia, uma grande promotora. Eu tenho que reconhecer. Em 2007, 2010, chega a notícia de que Rosanita teria sido levada para o Hospital Geral do Estado. Ela estaria mal, doente. Tuberculose. Essa tuberculose teria atraído no presídio? Teria contraído no presídio. Eu lembro, uma ferida muito grande na área do pulmão, e ela
precária, eu acho que já depressiva. Imagine uma pessoa ser acusada de algo que não fez. E aí a depressão deve ter agravado o quadro de saúde dela, a ponto dela vir a falecer precocemente. Depois do julgamento, o senhor conversou com ela, esteve lá? Conversei, expliquei. Ela, muito sentida, muito chorosa, ela disse que confiava no meu trabalho e que eu iria conseguir provar a inocência dela. Ou seja, ela foi condenada a 19 anos. 19 anos. Se ela cumprisse os 19, ela estaria solta no ano que vem somente. Era muito tempo. Na verdade, ela teria 2000 e tal. A lei permitia que ela cumprisse 1/6, né? E isso ela progrediria de regime. Ela não tinha antecedente. Não tinha antecedentes. Aquele jeito militar ele trouxe para dentro de casa e mais ainda com os vizinhos, com os amigos. E aí, por conta disso, essa é a versão trazida por ela. Por conta disso, ele atraiu para si a ira dos marginais locais. E, segundo a versão dela, foram eles que causaram a morte do Soares. Foi um caso que ganhou muita repercussão, o senhor falou aí, repercussão internacional até. Eu vi vários artigos em inglês do caso de Dona Rosanita. Eu vi também. O senhor chegou a ver essa repercussão internacional? Eu vi. Fizeram contato conosco sobre isso. Salvo engano, veio um casal dos Estados Unidos que assistiu. É mesmo? Eu os vi conversando com o Ministério Público. Mas, volto a dizer, essa repercussão atrapalhou. Existem estudos hoje, livros, que dizem isso, que a imprensa às vezes provoca um julgamento antecipado e tempos depois são esclarecidos os fatos e provados a inocência daquela pessoa. A gente vai falar de casos que repercutiram muito, inclusive eu até introduzi outro assunto aqui, o caso de Cátia Vargas. O senhor foi o primeiro advogado de Cátia Vargas, mas com antes muita honra e orgulho de a gente entrar nesse assunto, tem mais algum detalhe do caso de Rosanita, só pra gente fechar essa situação dela? Eu acredito na inocência dela, porque eu senti desde os primeiros dias que ela era inocente e acaso um dia eu me aposente, antes de morrer, eu me aposentarei defendendo essa bandeira. Dona Rosanita era inocente. Tá aí, o caso de Rosanita Neri, a mulher acusada pelo Ministério Público e pela Polícia Civil de cortar e fritar o próprio marido. Eu tô lhe dizendo aqui agora que doutora Cátia Vargas é inocente. E digo mais, se ela for condenada, eu rasgo o meu diploma.